Olá, jovem! Desejo que você esteja bem. Voltei para te ajudar com a redação. Você já sabe, hoje nós vamos falar sobre paralelismo sintático. Caralho, cuzão! Não sabe do que eu tô falando? Então, cola com o prof que você vai se dar bem. Eu sou o professor Anderson Lopes, esse é o Redação Pública, a redação para quem? Para você que tá aí tentando, tá treinando, mas não pode pagar por essas plataformas aí que são centenas de reais e tal, etc. Então calma, eu tô aqui para te ajudar. Não tenho cara de quem vai te ajudar? Então antes eu te convido a se inscrever aqui no canal, porque quando você se inscreve, você ajuda esse robozão aqui a entender que isso aqui é importante. Da mesma forma, envia sua redação aqui nos comentários, porque assim eu corrijo publicamente, ali via comentário mesmo. Você é ajudado, outras pessoas são ajudadas, a gente vai criando essa comunidade aqui de ajuda, tá bom? Primeira coisa que eu preciso falar para você sobre paralelismo sintático. Isso é uma repetição de uma mesma estrutura que você acaba preenchendo essa repetição com diferentes elementos de palavra mesmo. Isso você acaba usando para desenvolver uma progressão textual, e a ausência desse paralelismo ele acaba causando problemas aí da construção do período. Então você começa a dizer uma ideia e não termina de dizer, ou você começa a dizer uma ideia e ao apresentar o complemento dessa ideia falta algum elemento ali para a estrutura, para manter esse paralelismo, tá? Então a ideia é isso mesmo, de na linguagem você manter um paralelismo. Apresentou uma coisa e paralelamente vai apresentar outra. Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. A gente tem, por exemplo, alguns casos em que as pessoas cometem o erro de faltar só com um detalhe, como, por exemplo, um artigo. Olha esse exemplo aqui, ó. É necessário que haja conscientização do usuário para que este entenda os limites da exposição e absorção no mundo virtual. Tá vendo que sem o artigo, a absorção, parece que ele tá dizendo assim, ó, para que este entenda os limites da exposição e absorção. Parece que absorção está se relacionando com limites, com os limites da exposição e absorção. Então, falta de paralelismo sintático. Aqui a pessoa deveria ter escrito e os limites da exposição e a absorção no mundo virtual. Esse é um erro comum de paralelismo sintático, né? A estrutura, então, é quebrada em razão da ausência desse artigo definido. O artigo aqui ia tirar essa ambiguidade, porque, tudo bem, eu vou ler, eu vou interpretar o que ele está querendo dizer, que ele está apresentando aqui como dois argumentos. Ok, só que o corretor, ele não vai ter tempo de ficar interpretando. É na primeira leitura que ele faz que ele tem que alcançar essa coesividade, essa coerência. Se tem falta disso aqui, tem desvio na competência 1, que é a falta de paralelismo sintático. Tá bom. Beleza? Então é muito importante a gente destacar exemplos como esse, porque daqui a pouco eu vou abordar uma outra parte aqui da correção, então é importante que você esteja mais à vontade com isso. Um outro exemplo que eu posso dar, quando a pessoa usa assim, ó: os usuários da internet fazem muitas coisas na internet, como conversar com amigos, pagamentos de contas e inscrição no Enem. Há uma expectativa de que você use. Então, deixa eu tentar mostrar para você esse exemplo aqui, ó. Os usuários da internet fazem muitas coisas na internet, como conversar com amigos, pagamento de contas e inscrição. Errou! Nesse exemplo aqui, então, o que acontece? Devia ser como conversar com amigos, pagar contas, inscreverem-se no Enem, né? Então você vai ter aqui esse paralelismo. Usou verbo aqui, tem que usar verbo aqui, verbo aqui. Se tivesse usado o substantivo aqui, aí tudo bem, substantivo aqui, substantivo aqui. Então é importante que você esteja atento a esse tipo de orientação, né, de construção na sua redação aí, beleza? E agora a gente vai ver sobre os pronomes, os usos dos pronomes. Por quê? O pronome na língua portuguesa, ele tem uma questão que a gente tem pronomes oblíquos, né? Pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo.
Esses oblíquos, esses pronomes aí que vão estar complementando o sentido do verbo, eles têm um certo local onde ser colocado. Não diga! Digo. Que coisa! Então, a gente vai ter algum tipo de erro quando você tem assim, ó. A responsabilidade e falta de bom senso de usuários ao navegarem pelas redes sociais, vírgula, os dão a falsa sensação de razão. Não, você não pode começar com pronomes oblíquos. Pronomes oblíquos não começam orações, entende? Então, você teria que colocar aqui, dão a eles a falta, tá? Então, seria uma construção em que você não pode começar nenhum tipo de oração, começa com pronomes oblíquos. Então já fica aqui a dica, ó. Vai escrever alguma coisa do tipo assim, ó. Se espera com esse cenário. Você é maluco, é? Não, se espera não, porque se não começa a oração. Espera-se. Aí tudo bem, ok? Ou coisas do tipo assim, nos é ensinado. Nos é ensinado, cuidado, porque nos é ensinado que os homens têm um local na sociedade, as mulheres têm outro. Não, cuidado. Primeiro, não usa a primeira pessoa, seja do singular, seja do plural. Outra coisa é não começa com pronomes oblíquos. Então, foi ensinado a nós, ou foi ensinado para nós, ou para a sociedade, entende? Troca o nós por sociedade, por conjunto social, enfim, para você poder usar sinônimos que vão fazer referência à terceira pessoa e você vai fugir desse uso de primeira pessoa na redação, que é muito estigmatizado e que tira muito ponto. Já avisei que vai dar merda isso. Vamos ver outro exemplo aqui em que a pessoa colocou aqui, ó. A tecnologia ajuda nós a navegar na internet. Erro feio, erro rude. Agora aqui tá ao contrário. A nossa norma diz, você não pode ter pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, depois do verbo. Depois do verbo não pode acontecer, porque isso aqui ó, é aquele clássico quando você falava assim, ó. Lembra quando você era criança e você falava assim, eu vi ela na rua. Aí alguém falava, não é eu vi ela, porque eu vi ela é uma rua pequenininha. Pelo amor de Deus, cara. É a mesma ideia, essa regra. O ela é um pronome pessoal do caso reto. Quando ele se junta com a palavra, com o verbo ver no passado, eu vi, né, primeira pessoa, eu vi ela, forma uma outra palavra na fala, entendeu? Isso chama cacofonia e a colocação pronominal, ou seja, o uso dos pronomes relacionados aos verbos ali, tem a ver com isso. Na escrita, você não pode usar pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles depois do verbo. Embora na fala isso esteja amplamente aceito, entendeu? Tanto é que no vídeo que tem mais acesso aqui no canal, eu falo assim, estou aqui para ajudar você com redação. Esse é o tal do mula. Ajudar você não é a forma mais ideal para a escrita, mas eu estou usando ali a modalidade formal, que é o meu jeito mais de comunicação. Modalidade formal, modalidade oral da língua portuguesa, muito informal. Essa é a verdade, né? Desculpe. Mas voltando aqui para a orientação, o que eu quero destacar? Não pode usar, no caso, então, a tecnologia nos ajuda. Nesse caso, tá vendo que você não começou? Se você coloca o nos aqui, tá tudo certo, ó. Por quê? Você não começou o período com o nos, você colocou aqui, né, um elemento que é o sujeito da oração, né? Nos ajuda. Agora, ajuda nós, está errado. Outra coisa é quando você tem... Isso aqui, gente, já começa a entrar nos detalhes que é para quem está estudando mesmo. Porque olha só esse caso, ó. Portanto, medidas são necessárias para resolver esse impasse. Dito isso, a sociedade deve criar uma autonomia crítica, não deixando-se influenciar. Se não tivesse esse advérbio de negação aqui, ó, tudo bem, ia estar certo, deixando-se influenciar, embora ia mudar o que ela está querendo dizer. Só que advérbios de negação como não, nem, jamais, nunca, eles puxam esse pronome que naturalmente vem depois do verbo, pronome oblíquo, eles puxam para frente do verbo. Então aqui deveria ser não se deixando influenciar. Então aqui aconteceu um equívoco em que a pessoa quis se adequar à norma, só que não se atentou à exceção. A exceção diz que
na maioria dos usos dos advérbios, não é nem só dos advérbios de negação, advérbios de negação em especial, mas a maioria dos advérbios puxam para frente do verbo o pronome, tá? Então ter muita atenção com isso, porque isso acaba também tirando aí muitas das notas das pessoas aí de redação. E aí na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre usos de crase, mas eu vou fazer vídeos específicos aqui sobre os usos da crase. Eu sei que crase ainda é um fantasma para muita gente, né? Então eu quero ainda abordar isso com vocês, beleza? Eu vou deixar 2 vídeos aqui, uma playlist, um vídeo que possa fazer parte do seu interesse, das suas necessidades de aprendizagem. Agradeço pela sua atenção e até breve.